O leão, conhecido como o rei da selva, é um dos maiores felinos do mundo, facilmente reconhecido por sua juba majestosa, presente apenas nos machos. Esses animais vivem em savanas e pastagens na África e em algumas partes da Ásia. São sociais, algo raro entre os felinos, formando grupos chamados de alcateias ou prides, compostos por fêmeas, filhotes e um ou poucos machos dominantes. As fêmeas são as principais caçadoras, enquanto os machos defendem o território. Eles se comunicam por rugidos poderosos que podem ser ouvidos a até 8 km de distância. O leão é símbolo de força, coragem e liderança, mas está classificado como vulnerável devido à perda de habitat e caça. Eles vivem, em média, 10 a 14 anos na natureza. Os tigres são os maiores felinos do mundo, conhecidos por suas listras únicas que funcionam como uma impressão digital, tornando cada indivíduo inconfundível. Eles habitam florestas densas, manguezais e pradarias na Ásia, com 6 subespécies ainda existentes, como o tigre de Bengala e o tigre siberiano. Tigres são solitários e territoriais, caçando principalmente à noite. Eles são nadadores habilidosos e frequentemente atravessam rios em busca de presas. Com uma mordida poderosa e garras afiadas, são predadores extremamente eficazes. Infelizmente, estão em perigo de extinção devido à perda de habitat, caça furtiva e redução das presas naturais. Estima-se que menos de 4.000 tigres permaneçam na natureza. Apesar disso, eles continuam sendo símbolos de força, poder e beleza. Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres do mundo, conhecidos por sua inteligência impressionante, memória forte e natureza social. Existem 3 espécies principais: o elefante africano de savana, o elefante africano da floresta e o elefante asiático. Eles vivem em manadas lideradas por fêmeas mais velhas, chamadas matriarcas, que guiam o grupo em busca de água e comida. Com trombas versáteis, os elefantes podem beber, se alimentar e até mostrar afeto. Suas orelhas grandes ajudam a regular a temperatura, e suas presas de marfim são usadas para a defesa e busca de alimentos. Infelizmente, enfrentam ameaças como perda de habitat e caça ilegal, especialmente pelo marfim. Elefantes são símbolos de sabedoria, força e memória duradoura, desempenhando papéis cruciais nos ecossistemas ao espalhar sementes e abrir caminhos nas florestas. Infelizmente, enfrentam ameaças como perda de habitat e caça ilegal, especialmente pelo marfim. Elefantes são símbolos de sabedoria, força e memória duradoura, desempenhando papéis cruciais nos ecossistemas ao espalhar sementes e abrir caminhos nas florestas. Os rinocerontes são mamíferos gigantes conhecidos por seus corpos robustos e seus chifres. Existem 5 espécies no mundo, 2 na África: rinoceronte branco e rinoceronte negro, e 3 na Ásia: rinoceronte indiano, de Java e de Sumatra. Eles vivem em savanas, florestas tropicais e áreas pantanosas, dependendo da espécie. Embora tenham visão limitada, possuem olfato e audição muito apurados. São herbívoros, se alimentando de gramíneas, folhas e frutos. Os rinocerontes têm uma pele espessa que os protege, e alguns têm comportamento solitário, enquanto outros, como o rinoceronte branco, formam pequenos grupos. Infelizmente, estão em perigo crítico devido à caça furtiva por seus chifres, usados na medicina tradicional e como símbolo de status. Apesar de sua aparência intimidadora, os rinocerontes são animais tímidos e essenciais para o equilíbrio ecológico. A girafa é o animal terrestre mais alto do mundo, com seu pescoço longo e elegante que pode chegar a 2 metros de comprimento. Elas vivem em savanas e florestas abertas da África, alimentando-se principalmente de folhas de acácias e outras árvores altas, que alcançam com facilidade. As girafas têm uma língua incrível, com cerca de 50 centímetros, que é forte e áspera, ajudando a arrancar folhas e até espinhos. Apesar de seu pescoço longo, tem o mesmo número de vértebras cervicais que os humanos. Elas são animais sociais, vivendo em grupos chamados torres, e usam seus pescoços em combates conhecidos como necking para disputar liderança ou parceiros. As girafas também têm um padrão único de manchas, funcionando como uma impressão digital. Embora majestosas, estão ameaçadas devido à perda de habitat e caça. O urso polar é o maior carnívoro terrestre do mundo, habitando as regiões árticas congeladas. Com uma espessa camada de gordura e pelagem branca, ele está perfeitamente adaptado ao frio extremo.
Apesar de parecerem brancos, seus pelos são translúcidos e refletem a luz, enquanto sua pele por baixo é preta para reter calor. Esses ursos são excelentes nadadores e podem atravessar grandes distâncias em busca de alimento, principalmente focas, sua presa favorita. Eles possuem um olfato incrível, detectando presas a até 1 quilômetro de distância ou sob camadas de gelo. O urso polar é um símbolo da luta contra as mudanças climáticas, já que o derretimento do gelo marinho ameaça diretamente seu habitat e capacidade de caçar. Eles são solitários, exceto na época de reprodução ou quando mães cuidam de seus filhotes. O lobo é um dos predadores mais emblemáticos e inteligentes da natureza, conhecido por sua organização social e habilidades de caça. Vivendo em alcateias lideradas por um casal alfa, os lobos trabalham juntos para caçar e proteger seu território. Eles habitam florestas, tundras, desertos e montanhas em várias partes do mundo. Com um uivo icônico, usado para comunicação à distância e para reunir o grupo, os lobos simbolizam força e união. São caçadores oportunistas, alimentando-se de presas como cervos, alces e pequenos mamíferos, mas também podem sobreviver de carniça. Além de sua inteligência, possuem resistência física impressionante, podendo percorrer até 60 quilômetros em um único dia. Embora fundamentais para o equilíbrio ecológico, os lobos enfrentam desafios como caça e perda de habitat, sendo protegidos em diversas regiões. A águia é uma das aves mais majestosas e poderosas do mundo, símbolo de força, liberdade e visão aguçada. Com olhos incríveis que enxergam até 8 vezes melhor que os humanos, ela detecta presas a grandes distâncias. Existem mais de 60 espécies de águias espalhadas pelo mundo, habitando montanhas, florestas e regiões costeiras. Essas aves de rapina possuem garras afiadas e bicos curvados ideais para capturar e rasgar presas como peixes, pequenos mamíferos e aves. Algumas espécies, como a águia careca, são ícones culturais, especialmente na América do Norte. A águia é também conhecida por seus voos impressionantes, alcançando grandes altitudes e demonstrando agilidade em pleno ar. Seu ninho, chamado de poleiro, é muitas vezes construído em lugares altos e pode ser usado por anos. O tubarão branco é um dos predadores mais temidos e fascinantes dos oceanos. Ele pode atingir até 6 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. É conhecido por sua força, agilidade e dentes afiados, que chegam a 300, organizados em várias fileiras, constantemente substituídos. Esse tubarão habita águas temperadas e costeiras ao redor do mundo, sendo encontrado em regiões como Austrália, África do Sul e Califórnia. É um caçador oportunista, alimentando-se de peixes, focas, leões marinhos e até carcaças de baleias. Apesar de sua reputação como predador implacável, ataques a humanos são raros e geralmente ocorrem por curiosidade, já que não somos sua presa natural. O tubarão branco desempenha um papel vital no equilíbrio marinho, controlando populações de outros animais. Infelizmente, está ameaçado pela pesca excessiva e pela degradação dos oceanos. O crocodilo é um dos répteis mais antigos do planeta, tendo sobrevivido por mais de 200 milhões de anos, desde os tempos dos dinossauros. Esses animais semiaquáticos vivem em rios, lagos e áreas costeiras de regiões tropicais da África, Ásia, América e Austrália. Eles têm mandíbulas poderosas e dentes afiados, ideais para agarrar presas como peixes, mamíferos e aves. São caçadores oportunistas e extremamente pacientes, aguardando o momento perfeito para atacar com velocidade surpreendente. Os crocodilos são conhecidos por sua habilidade de regular a temperatura corporal através do sol e da água, já que são animais de sangue frio. Além disso, eles possuem uma mordida incrivelmente forte, mas curiosamente têm pouca força para abrir as mandíbulas.